A uma temperatura fixa, a massa e o volume de uma substância estão relacionados, como mostra o gráfico abaixo, para o ferro e o álcool, ambos a temperatura de 0 graus Celsius. Nessa temperatura, a massa de ferro, contida em 40 cm3, supera a massa de álcool, contida em 40 cm3, em quantos gramas a massa de ferro superará a massa de álcool nos mesmos 40 cm3 de volume. Note que temos aqui em Y a massa em gramas e em X o volume em centímetros cúbicos. Podemos observar também que ambas as retas, que representam a evolução da massa em termos do volume, são retas que passam pela origem, né? Desse modo, fazendo esta observação, podemos concluir que o coeficiente angular B dessas retas será zero. Note que toda reta pode ser escrita como uma função do primeiro grau, né? E o x está então elevado à primeira potência aqui, o b é o coeficiente linear, o a é o coeficiente angular. Passando pela origem, isso força que b vale a zero. Desse modo, podemos agora calcular o a como sendo, né, como ele é, sendo a declividade da reta, ele é dado por ΔY sobre ΔX. Podemos fazer isso para o ferro e o álcool e a partir daí obter a diferença de massa, que é o que está sendo pedido. Então, uma vez que B é zero, resta-nos apenas obter o A para poder fechar a questão. Então, vamos ao A. Para o ferro, ele vale, no caso, né, o ΔY do ferro é 80 menos zero, ΔY para o ferro, sobre o ΔX associado, que no caso é ΔV aqui, né? No eixo X nós temos o volume, no eixo Y nós temos a massa. Quando falamos em ΔY aqui, falamos em variação de massa. Como quando falamos em ΔX aqui, falamos em variação de volume. Desse modo, a variação em X, no caso a variação de volume, será de 0 a 10, portanto 10 menos 0, valor final menos valor inicial. Essa divisão dá 8 gramas por centímetro cúbico. Isso, inclusive, define a densidade do ferro, né? Interessante, coeficiente angular. Então, aqui ele é, fisicamente, a densidade do ferro, porque é massa dividido por volume. Quanto de massa de ferro há em 1 centímetro cúbico? Há 8 gramas. A essa temperatura de 0 graus Celsius, porque a densidade varia conforme varia a temperatura. Por isso que ele fixou, né, a temperatura, inclusive, dos dois. E o A para o álcool, note que a L é o símbolo químico para o alumínio. Nós estamos falando aqui do álcool. Então, isso aqui é apenas uma abreviação para álcool. O coeficiente angular para o álcool será o ΔY do álcool. Note que a reta para o álcool é essa. E nós temos um ΔY de 40 menos 0, 40 menos 0, divididos por um ΔX de 50 menos 0. Né? Quando eu falo em ΔY, falo em ΔM, variação da massa. Quando eu falo em ΔX, falo em ΔV, variação do volume. Essa divisão dará 0,8 gramas por centímetro cúbico. Né? 40 sobre 50, divide por 10 em cima e embaixo, 4 quintos é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Note que agora podemos calcular o Y do ferro, que nada mais é do que a massa do ferro, justamente quando o X, que é o volume, em X, volume V, está valendo 40 centímetros cúbicos, porque é essa a condição do problema, né? Quando o volume, tanto do ferro quanto do álcool, é de 40 centímetros cúbicos, enquanto a massa do ferro supera a massa de álcool. É isso que a gente vai calcular agora. Então, temos o A do ferro valendo 8, já calculamos aqui, multiplicados por X. Quanto vai valer o X? O X é o volume. 40 centímetros cúbicos é a condição do problema. Então, substituímos por 40, e 8 vezes 40 vai dar 320 gramas. Essa é, então, a massa do ferro. Para calcular a massa do álcool, Y do álcool é igual a coeficiente angular do álcool vezes X, coeficiente angular do álcool 0,8, acabamos de calcular, e o X, mais uma vez,
volume em 40 centímetros cúbicos. Substituindo então por 40, o produto dá 32 gramas, que é a massa do álcool então. Temos então a diferença entre as massas, será 320 menos 32, o que dá massa do ferro menos massa do álcool igual a 288 gramas. Logo, a massa do ferro excede a massa do álcool em 288 gramas, o que credencia a letra A como correta, encerrada a questão.